que trata de um aviso à Igreja de Cristo no sentido da defesa e da firmeza na fé. E o tema de hoje é: os crentes autênticos triunfarão no mundo, não obstante os falsos mestres. Já vimos aqui que Judas tinha uma intenção para escrever às igrejas e que, quando teve conhecimento que a igreja estava a ser atacada internamente por falsos mestres, com falsos ensinos, como ele aí descreve muito bem logo no início, versículo 4, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, ele achou por bem escrever uma carta em defesa da fé e assim escreveu esta carta muito curta, mas muito profunda e muito importante. Judas já disse até aqui, até o versículo 19, já disse o que tinha a dizer acerca dos ímpios falsos mestres, e Judas foi bem duro, bem direto, bem claro, e agora, a partir do versículo 20, ele vai no sentido diferente, ele vai concluir a carta, e agora volta-se para os crentes fiéis, porque ele começa lá no versículo 20, mas vós, ou seja, ele estava a falar dos falsos mestres e agora diz, mas vós, amados. É uma expressão que ele usa aqui, referindo-se aos crentes autênticos. E pela terceira vez, ele chama estes crentes autênticos de amados. Versículo 3, amados, e também o versículo 17, mas vós, amados. Em contraste com estes, que era uma referência muito direta aos falsos mestres com as suas almas perdidas, porque estavam sem o Espírito Santo. Não eram crentes, como diz ali o fim do versículo 19. Estes não têm o Espírito. Os falsos mestres tinham vidas voltadas para o mundo, para aquilo que era terreno e não para aquilo que é celestial, para aquilo que é eterno. É para aí que nós, os amados, os crentes, temos a nossa atenção. E por isso vamos ver os versículos 20 e 21, onde veremos que os crentes verdadeiros triunfarão no mundo. Apesar de haver falsos mestres, apesar de haver apostasia, os crentes autênticos vão triunfar. O que é que Judas inicia agora no versículo 20? Vai iniciar aqui um trecho breve, mas com uma instrução bíblica, uma instrução cristã muito importante, muito rica. E ele quer dizer, olha, se o cristão autêntico obedecer a isto, onde os outros caem, o crente autêntico vai triunfar, vai vencer sobre a contaminação que vem pelos falsos profetas. E vamos então ver o que é que ele diz, como é que os crentes autênticos triunfam, como é que eles ficam fortes, como é que eles ficam dinâmicos. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando o Espírito Santo. Ou seja, até aqui ele esteve a falar daquilo que muitos que se diziam crentes, se apresentavam como mestres. Ele fez aqui um relato de um comportamento e um testemunho que é totalmente o contrário da palavra de Deus. E diz, não, mas vós, amados, o que é que nós temos de fazer? Edificando-vos a vós mesmos. Portanto, há aqui este exemplo que é muito comum no Novo Testamento, que é o exemplo de uma construção, de algo que se constrói, da edificação, que o crente é edificado, a igreja é edificada. Isto é muito comum nas páginas do Novo Testamento. Isto apresenta para uma construção. Está a dar esta ilustração quando nós olhamos, vamos fazer qualquer coisa, construir algo. E é uma coisa que começa lá na base e depois vai subindo.
vai-se construindo. Uma boa construção, o que é que pede? Ritmo, quer dizer, não é começar hoje e depois para e fica ali a estragar-se, nunca mais ou menos. Não. A boa construção, a boa edificação tem ritmo, tem progresso diário, é feita com segurança, com mãos habilidosas, sabem aquilo que fazem. É assim que se dá a edificação também do crente, a construção da vida espiritual do crente. E este crente que se vai edificando, isso vai chegar a um bom fim, não pode ficar no meio. Quer dizer, para vencer, para ser completa essa edificação, então o crente tem de prosseguir, o crente tem de se edificar. E notem aí a responsabilidade. Isto é importante. O que é que diz? Mas vós, amados, edificando-vos o quê? A vós mesmos. Eu não tenho nada que fazer. A igreja é que faz por mim. Sim, a igreja tem essa responsabilidade, o pastor tem e os professores têm essa responsabilidade, mas olhem, edifica-te a ti mesmo. Edifica-te a ti mesmo. Toda a construção tem de ter o quê? Tem de ter um alicerce bom e um fundamento bom, sólido e seguro. Olhando para este versículo, Judas está aqui a dizer-nos qual é o bom fundamento em que o crente está a ser edificado. Edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Então, o bom alicerce, o bom fundamento sólido e seguro é, no crente, a nossa santíssima fé. É uma expressão única no Novo Testamento. Quer dizer, a nossa construção, nosso crescimento como cristãos, a nossa edificação está assente na nossa fé. Mas que fé é esta aqui? Esta santíssima fé não é propriamente a fé salvadora. Essa fé salvadora é aquela fé inicial, é a fé que nós colocamos no Senhor Jesus, crendo nele para a nossa salvação. Aqui fala, esta fé é a revelação bíblica, é a palavra de Deus, é a revelação espiritual, doutrinária, é aquilo em que nós cremos, no que é que nós acreditamos. Então o crente vai se edificando a si mesmo, conhecendo, estudando as Escrituras, para ele poder crescer na fé. Nós vemos, por exemplo, em Atos 2,42, não sei se o Daniel vai ali projetar ou não, Atos 2,42, vejam, o testemunho daquela primeira igreja lá em Jerusalém. E perseveravam, vejam, na doutrina dos apóstolos. Estavam a ser perseverantes no ensino, na doutrina da palavra de Deus. E agora vejam, qual é a qualidade desta fé que Judas aqui fala? É santíssima. É santíssima. É uma fé de uma qualidade única, totalmente santa, é separada do mundo. Nada se assemelha à fé que nós temos. Não é semelhante sequer à falsa fé dos falsos mestres, que até aqui Judas apresentou o que é que levava a instrução dos falsos mestres ao erro, à depravação, ao afastamento de Deus, ao afastamento de Jesus Cristo. Então a fé santíssima que nós temos como crentes é uma fé sem igual e que produz na nossa vida transformação para sermos conforme o Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, num mundo em que muitos se deixam cair, num mundo em que muitos deixam a fé, deturpam a fé, o crente autêntico faz o que este versículo diz aqui. Edifica-se a si mesmo, fundamentado na sua santíssima fé. Segundo lugar,
Como é que os crentes autênticos vão triunfar no mundo apesar dos falsos mestres? Orando no Espírito Santo, a oração. A oração é essencial na vida do cristão. Orando no Espírito Santo. O crente autêntico triunfa se tiver uma vida de oração, orando no Espírito Santo. Quer dizer, nós precisamos de estar sempre em comunhão com Deus. Vejam, quando nós lemos a palavra de Deus, quem é que está a falar connosco? Deus. Quando nós oramos, quem é que está a falar com Deus? Nós. Quando lemos a palavra de Deus, Deus está a falar connosco. Quando nós oramos, nós estamos a falar com Deus. E precisamos desta comunhão com Deus. Todos os crentes devem orar no Espírito. Não vamos aqui dizer, mas orar no Espírito Santo é só para alguns. Não, não é só para alguns. Toda a oração verdadeira, autêntica, consiste o quê? Orar no Espírito Santo. E porquê? Porque o cristão, quando se converte, recebe de Deus o Espírito Santo. O cristão, o crente, é aquela pessoa que se converteu a Cristo e quando crê, recebe o Espírito Santo. Vou pedir ao Daniel para pôr ali Romanos 8:9 e podemos ver lá, Romanos 8:9 diz, vós, está a falar crentes, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas o que é de Cristo tem o Espírito Santo. Portanto, triunfamos no mundo quando, como crentes, permanecemos e temos uma vida de oração, orando no Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda as nossas orações. Como nos diz a palavra de Deus, é Ele que intercede também por nós. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir e o Espírito Santo nos auxilia. Prosseguindo para o versículo 21, os crentes autênticos triunfarão no mundo. Versículo 21, permanecer no amor de Deus. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Como é que o cristão autêntico triunfa e vence? Conservando-se a si mesmo no amor de Deus. O que é que isto quer dizer? Como é que nós nos conservamos no amor de Deus? Primeiro, não tem nada a ver com o ter de fazer alguma coisa para a nossa salvação. Aqui não está, uma vez mais, a falar da salvação. E Judas está a escrever para crentes, eles já são salvos. Eles já têm a fé salvadora em Jesus. Eles já são amados do Senhor e eles já amam a Deus. Mas diz, olha, mas conserva-te, permanece no amor de Deus. O que isto quer dizer é que nós, como crentes, nós temos de contribuir com aquilo que nós fazemos, com a nossa maneira de viver, para nos conservarmos dentro do amor de Deus que Ele tem por nós. Vamos dar um exemplo que talvez nos ajude. Vamos pensar em Jesus e nos seus 12 apóstolos. Jesus amava todos os seus 12 apóstolos? Amava. E lá naquela última noite, no cenáculo, na última refeição pascal com os seus apóstolos, há um apóstolo que é referido que se recostou no seio de Jesus. Foi o apóstolo João. Ele estava ali ao lado de Jesus e no muito amor que ele tinha por Jesus, ele encosta a sua cabeça, possivelmente, ali no peito do Senhor Jesus, mostrando ali o amor que tinha por ele, porque ele sabia que Jesus o amava. E ele quis continuar ali a receber de uma maneira mais próxima, a experienciar esse amor de Jesus por ele. Então João estava-se a conservar no amor que Jesus tinha por ele. Mas Judas não. Judas não se recostou no seio de Jesus. Aliás, Judas saiu, afastou-se de Jesus para ir trair o mestre. Mas Jesus amava os dois.
Contudo, apenas João, pela sua atitude, se conservou a ele mesmo no amor de Jesus. Ele conservou-se no amor de Jesus. Já Judas não se conservou no amor de Deus, assim como os falsos mestres. Vamos ver o que é que Jesus diz em João 15, 9 e 10. João 15, 9 e 10, Jesus diz assim: como o Pai me amou, estão a ver? Está a falar do amor de Deus. Também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Conservai-vos a vós mesmos no meu amor. Se guardados os meus mandamentos, ou seja, pela maneira como nós vivemos a nossa vida cristã, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então Judas diz aqui, olha, vós amados, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Permaneçam unidos ao Senhor, junto dele, fazendo aquilo que ele gosta. Conservem-se. E uma vez mais, vejam, se no versículo 20 Judas disse, vejam a responsabilidade, edificando-os a vós mesmos, tens que te edificar a ti mesmo. Agora diz, conserva-te a ti mesmo no amor de Deus. A responsabilidade pessoal que nós como crentes temos. Continuando o texto, versículo 21, Judas diz, esperando, ou seja, como crente autêntico, o que é que tens de mais de fazer? Edifica-te a ti mesmo, ora, tem uma vida de oração, permanece no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aqui Judas vai apelar para nós mantermos viva a chama da esperança cristã. Esta é uma expressão aqui que Judas utiliza, que claramente aponta para a segunda vinda de Jesus. Portanto, o que é que Judas agora vai falar aqui no versículo 21? O que é que ele vai falar aos amados? Amados, conservem-se esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Está a falar aqui da futura vinda, da segunda vinda de Jesus Cristo. Quer dizer, olhemos para o mundo onde nós vivemos. Enquanto o mundo, os demais homens, tremem ante um futuro julgamento terrível perante Deus, que vai ocorrer, nós, os amados, nós, os crentes em Jesus, aguardamos a grande misericórdia que Cristo nos mostrará quando ocorrer a segunda vinda de Jesus. E esta expressão que Judas aqui utiliza é muito importante. Nós devemos aguardar, vejam, nós devemos esperar a segunda vinda de Jesus Cristo. Infelizmente hoje muitas igrejas não ensinam, não falam sobre a segunda vinda de Jesus, mas nós temos de ter constantemente esta expectativa, vigiando, o Senhor pode vir a qualquer momento, ainda há pouco orámos nesse sentido. Porque vejam, se nos disserem assim, Jesus está a chegar, e a reação de um crente for, ups, o quê? Está a chegar? Há qualquer coisa que não está muito bem nesse crente. Mas se for dito, Jesus está a chegar, e o crente diz, oh, que bom que ele está a chegar, mostra que esse crente está conservado no amor de Jesus e mal pode esperar por estar com o Senhor. E esta palavra que Judas aqui usa, relacionada com a segunda vinda de Jesus, é muito interessante. Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que isto nos faz pensar? Relacionando aqui misericórdia com a segunda vinda de Jesus. Mostra aqui a importância da misericórdia de Jesus, a necessidade da misericórdia de Jesus. Olhem, no início da nossa vida cristã, em que nós ouvimos o Evangelho e pudemos crer nele, isso mostrou a misericórdia de Jesus, o seu amor.
E esta misericórdia de Jesus permanece diariamente e até no final. Veja o que é que Paulo escreve a Timóteo em 2 Timóteo 1,18. 2 Timóteo 1,18. Penso que Daniel vai ali colocar. Diz assim: o Senhor lhe conceda que naquele dia haja misericórdia diante do Senhor. Irmãos, não haja dúvida, no dia de Cristo, no dia da vinda de Cristo, todos vão precisar da misericórdia de Jesus. Aqueles que Jesus, quando vier chamar, os amados, eles podem dizer: obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, porque realmente tu prometeste e tu me salvaste e tu vais-me levar contigo para o céu. Qual é o significado de misericórdia? A palavra misericórdia vem da junção de duas palavras latinas. No caso é miseratio, que deriva de miserere e significa compaixão. E cordis, quer dizer coração. Então, misericórdia é compaixão que vem do coração, no sentido de alguém ter compaixão pela situação do outro, do seu sofrimento, da dor que alguém tem. E se nós aplicarmos isto à misericórdia de Deus, Deus é um Deus de misericórdia porque Ele, no seu amor, nos perdoou, nos salvou em Jesus. A maior expressão da misericórdia de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, nessa compaixão de Deus pelo pecador, pelo mundo perdido, condenado ao inferno, Deus mostrou sua misericórdia enviando Jesus, que morreu na cruz, levando sobre si mesmo o pecado do mundo para nos reconciliar com Deus. E é isso que Judas está aqui a dizer. O crente espera a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E é interessante que Judas usa aqui o título completo de Jesus. É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. E esta misericórdia de Deus é importantíssima porque a palavra de Deus nos diz: nós, como pecadores, não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Nós recebemos a vida eterna por causa da misericórdia de Deus, diz, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Temos vida eterna por causa da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E por isso esta vida eterna, que vida é? Uma vida que nós vamos ter que vai durar para sempre. Nós vamos compartilhar do tipo de vida que Deus possui. Deus é um Deus eterno. Nós vamos ter vida eterna com Ele por causa da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, versículos 22 e 23, vemos aí um dever importantíssimo de nós como crentes: continuar a procurar e alcançar os outros para a salvação. Ele continua aqui a falar aos amados, como se ele estivesse a dizer: mas vós, amados, apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Apiedai-vos de alguns. Nós que recebemos a misericórdia de Deus, também devemos exercer misericórdia para com aqueles que ainda não conhecem o Salvador e compartilhar com eles o Evangelho de Jesus. Vejam, apiedai-vos de alguns, salvai alguns, versículo 23, com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Quer dizer, nós como crentes devemos temer pelo que vai acontecer àqueles que não têm Jesus, àqueles que não têm Cristo, que vão enfrentar o julgamento de Deus. E por isso, em vista, se nós olharmos e pensarmos que milhões vão estar perante Jesus, perante Deus, e que vão receber do juízo de Deus a condenação ao inferno, devemos pensar em usar de misericórdia e fazer aquilo que for possível
dos meios que forem possíveis, para podermos, aí como diz, salvar alguns. Apiedar-nos de alguns, arrebatando-os, como diz aí essa expressão do versículo 23, arrebatando-os do fogo. A atitude de Jesus dá-nos esse exemplo. Em Mateus 9,36, vemos assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Na verdade, irmãos, Deus sendo um Deus justo, um Deus de justiça, Ele vai exercer em breve um julgamento eterno. E desse julgamento vai resultar que os incrédulos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Mas esses que estão perdidos podem ser salvos ainda. Podem ser salvos. Se alguém lhes levar o Evangelho de Jesus, e eles o ouvirem, e eles crerem, e eles se arrependerem, e confiarem na cruz de Cristo. Notem a expressão que Judas aí utiliza: salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Ou seja, quando nós falamos a alguém do Evangelho de Jesus e essa pessoa crê, na verdade, estamos a arrebatar essa pessoa do fogo do inferno. O que é que quer dizer esta palavra arrebatar, este verbo arrebatar? É um verbo que nos leva a pensar assim, é uma atitude rápida, é alguém que age de uma maneira muito, muito rápida, quando vamos arrebatar, muito apressada, muito urgente. Arrebatar é algo que se faz quase com violência, indicando o quê? Que a pessoa está num perigo extremo, grande perigo. Imaginemos um incêndio de uma casa em que aquilo está prestes a cair tudo e a pessoa ficar ali debaixo dos escombros e morrer, e vamos lá, com toda a urgência, arrebatar a pessoa e salvá-la. E neste caso é arrebatar a pessoa do fogo do inferno, porque Deus, na sua justiça, Ele vai julgar e vai condenar o pecador que não creu em Jesus Cristo. O que é que Judas está aqui a dizer? Que Deus nos está a indicar, como crentes, que se for necessário, que nós não tenhamos vergonha de fazer qualquer coisa a qualquer pessoa, seja ela qual for. Vejam aí, versículo 23, odiando até a túnica manchada da carne, quer dizer, aquela é a pessoa pior que existe, é a pessoa mais corrupta, é a pessoa que ninguém gosta. Diz, olha, vai lá, fala com ela se tiveres a oportunidade. Podes arrebatar essa alma do fogo do inferno, porque Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos sejam salvos. Quando eu leio este trecho, eu lembro muitas vezes de uma pessoa muito querida que não era crente. Não era crente. E essa pessoa estava próximo da sua morte. Próximo do inferno. Mas essa pessoa, nos últimos tempos da sua vida, ela arrependeu-se e creu. E foi literalmente arrebatada do fogo do inferno. E eu sei que um dia vamos ver essa pessoa. Vamos ver essa pessoa. Irmãos, então, o que é que nós podemos ver aqui? Que Judas, ao terminar, vai aqui falar da grande misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós recebemos essa misericórdia de Deus, usemos das nossas energias, da nossa sabedoria para, de qualquer forma, podemos levar o Evangelho àqueles que estão perdidos. E vamos terminar lendo Tiago 5, 19 e 20, que é um trecho que tem tudo a ver com aquilo que Judas aqui descreveu, as igrejas a serem atacadas por falsos mestres. E
muitos crentes às vezes enfraquecem. Muitos que nós pensamos que são crentes andam na igreja, mas de facto não eram. Mas outros às vezes enfraquecem, ficam na dúvida. E por isso Judas diz aqui para nós, quer aqueles que estão perdidos, quer aqueles que possam estar vacilantes, para nós irmos ao encontro deles. E por isso Tiago diz assim: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Vamos então concluir.